Seja bem-vindo ao Sã Doutrina. Esse é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de toda quarta-feira, que oferece a você gratuitamente um curso de Teologia Reformada. Esse é o nosso 25º programa, e no programa anterior nós começamos a estudar a doutrina da providência, parte 1, e essa vai ser a segunda e última parte sobre esse assunto. Esse assunto da doutrina da providência nós dividimos em duas grandes partes, né? Primeira parte no programa anterior e a segunda parte hoje. Então hoje nós vamos dar continuidade com essa segunda parte, abordando outros aspectos da doutrina da providência. No programa passado nós estudamos os aspectos gerais da doutrina da providência. O título que foi dado, baseado lá na obra do Luiz Berkoff, é a providência em geral. E eu quero aqui nesse início desse programa, da parte 2, lembrar dos principais pontos que nós abordamos nessa primeira parte, falando sobre os aspectos gerais da doutrina da providência. Em primeiro lugar, nós vimos que a fé cristã, as escrituras, né, bem interpretadas, elas vão se opor tanto ao panteísmo, que confunde Deus com o mundo, quanto com o deísmo, que faz uma separação total, né, total e absoluta de Deus e do mundo. Vimos também que a doutrina da providência diz respeito aos meios que Deus provê para alcançar os propósitos do seu governo, né, da sua soberania, e também a providência diz respeito ao cuidado que Deus manifesta a todas as suas criaturas. Quando nós estamos falando da providência, né, é um assunto que decorre da criação. Deus é o criador de tudo e Deus também é o mantenedor, é aquele que dá continuidade, é o Deus providente que continua dando sequência à sua criação. Ele cria absolutamente tudo, né? E ele dá sequência à continuidade da sua criação. Eu quero relembrar aqui com você a definição que nós demos no primeiro programa, na parte 1 da providência, sobre exatamente esse tema, a providência. Qual seria uma definição? E a definição nós pegamos do teólogo Luiz Berkoff. Providência, segundo Luiz Berkoff, providência divina, é aquela obra de Deus pela qual ele preserva todas as suas criaturas. Ele também está ativo em tudo o que acontece no mundo e diz respeito também à direção que ele dá a todas as coisas segundo um fim estabelecido por ele mesmo. Essa foi a definição que nós vimos de providência segundo Luiz Berkoff. E vimos também que quando nós estudamos a doutrina da providência, nós costumamos, claro que isso varia, né, de autor para autor, mas quando nós estudamos a doutrina da providência, existe uma distinção que é feita nos tipos, nas categorias de providência. Nós estamos falando basicamente do seguinte: existe aquilo que nós chamamos de providência geral, que indica o controle que Deus exerce sobre toda a realidade de forma geral, no universo como um todo. Além da providência geral, existe também a providência especial, que indica o controle e o cuidado que Deus exerce com cada uma das partes da criação. Então, existe a providência geral, a providência especial e o que Luiz Berkoff chama de providência muito especial, que nesse caso indica o cuidado de Deus pelos seus filhos, tá? Então, essas são algumas subcategorias dentro desse estudo da providência. Nós vimos com um pouco mais de detalhes na primeira parte do nosso estudo. E, por fim, nós vimos que Deus exerce a sua providência e o seu controle sobre várias áreas, né? Sobre várias áreas da realidade. Por exemplo, Deus exerce a sua providência e o seu controle no universo em geral, no mundo físico, na criação em geral, sobre as nações, no nascimento de tudo que veio à existência, né? Especificamente do homem, no nascimento e na vida do homem, sobre as coisas aparentemente acidentais e insignificantes, entre aspas, né? Deus exerce também a sua providência e o seu controle na proteção dos justos, suprindo as necessidades do seu povo, respondendo às orações. E, por fim, nós vimos também que Deus exerce a sua providência e o seu controle no desmascaramento e no castigo dos ímpios. Deus tem o controle soberano e providente sobre absolutamente tudo, de forma que nada, absolutamente nada, escapa ao controle providencial de Deus.
Então, esses são os aspectos, né, de maneira bem resumida, né? Esses são os aspectos gerais que nós vimos sobre a providência de Deus no primeiro programa. No programa de hoje, então, nós vamos estudar, né, a parte final dessa doutrina, e nós vamos ver basicamente dois grandes tópicos. O primeiro tópico nós chamamos aqui de os elementos da providência em particular, baseado na obra, no Manual de Teologia do Luiz Berkoff. Então nós vamos ver os elementos da providência em particular e as providências extraordinárias, também conhecida como milagres. Então vamos ao primeiro ponto, os elementos da providência em particular. E basicamente são três elementos da providência particular, que o Luiz Berkoff chama de a preservação divina, a concorrência ou cooperação divina. Em terceiro lugar, o governo divino. Em primeiro lugar, vejamos então esse primeiro elemento da providência em particular, que é a preservação divina. Quando nós falamos de preservação divina, o que nós queremos dizer? Preservação é aquela obra contínua, não é uma obra só pontual, é uma obra contínua de Deus, pela qual Ele sustenta todas as coisas. Essa preservação, ela baseia-se na ideia de que o mundo, ele existe de forma distinta de Deus. Deus criou o mundo, Deus domina sobre o mundo, Deus exerce controle soberano e providente sobre o mundo, mas Deus não é o mundo, né? Deus é distinto do mundo. E outra afirmação que nós podemos fazer sobre a preservação divina é que a base da existência do mundo está em Deus e não em si mesmo. Embora o mundo tenha sua base de existência em Deus, o mundo não é Deus e Deus não é o mundo, né? Porque quando nós confundimos essas coisas, ou nós caímos no perigo, né, do deísmo ou no perigo do panteísmo, que nós vimos na primeira parte, né, no programa passado. O panteísmo confunde Deus com o mundo e o deísmo, ele separa de forma distorcida Deus e o mundo. De forma que o que a Bíblia ensina na verdade, que Deus criou todas as coisas, criou o mundo, exerce domínio soberano sobre esse mundo, domínio soberano, providente, total, mas Deus não é o mundo, ok? Então só Deus é soberano e só Deus é absolutamente independente daquilo que Ele cria. E a criatura depende sempre e continuamente, sempre dependerá de Deus. Vamos começar a ler alguns textos que mostram essa realidade, o fato de que Deus é soberano, o fato de que Deus é absolutamente independente daquilo que Ele cria, né? Ele não depende daquilo que Ele cria, aquilo que Ele cria que depende dele, né? Então, primeiro texto, Salmos 63, versículo 8, lá está escrito assim: a minha alma pega-se a ti, a tua destra, né, o teu braço, né, a tua destra me ampara. Então, a criação dependendo do Criador. Neemias, outro texto, né? Neemias 9:6, próximo texto que você pode acompanhar aí. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então olha só, Deus é o Criador dos céus, do exército dos céus. E embora Deus não seja os céus, Deus seja independente dos céus, os céus e os astros dependem de Deus. O finalzinho diz que o exército dos céus te adora, né? Então Deus não depende da sua criação. A sua criação depende de Deus. E o último texto nesse momento aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Lá está escrito assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele quem? Em Deus. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, né? Então, além da preservação, a providência particular possui um outro elemento. Nós estamos estudando os elementos, né, da providência. O primeiro que nós vimos foi a preservação, aquela obra contínua que Deus exerce na criação. O segundo elemento é a concorrência ou cooperação divina, né? Concorrência aqui não no sentido popular, né? Duas ou três realidades, dois ou três elementos que ficam se digladiando, não. Concorrência no sentido de cooperação,
ok? O que seria essa concorrência divina ou cooperação divina como um elemento da providência? É a obra, né, a concorrência ou cooperação divina é a obra de Deus pela qual ele coopera, né, com todas as criaturas, e ele detém, ele possui o controle de todas as ações humanas. Nada, absolutamente nada foge ao controle de Deus. Então vamos devagar aqui, porque esse ponto aqui talvez levante algum ponto que possa gerar polêmica, né? Vamos tentar entender o que significa esse domínio total e absoluto de Deus sobre tudo, sobre as ações humanas, de forma que nada foge ao seu controle. Primeiro lugar, primeira consideração que nós fazemos aqui é a seguinte: existem causas reais no mundo, obviamente. O que nós queremos dizer com causas reais, né? Por exemplo, as forças da natureza, né, vamos dizer assim, elas podem ser consideradas causas reais de coisas que acontecem no mundo. Além do que alguns chamam de força da natureza, né, ou forças da natureza no plural, existe também a vontade do homem. O homem tem vontade, o homem é um ser que possui volição. O homem é um ser que faz escolhas dentro de algumas condições, obviamente. Mas essas causas, as forças da natureza e a vontade do homem, elas nunca, jamais trabalham independentemente de Deus, né? O homem faz escolhas, a natureza, ela é uma força que causa algumas realidades, né? Mas nada disso foge ao controle e nada disso, nem as forças da natureza, nem o exercício da volição humana ou o exercício da vontade humana ocorre independentemente de Deus. Nós devemos sempre nos guardar da ideia de que Deus e o homem têm parte igual na obra. O homem tem parte na obra, Deus, obviamente, tem parte na obra, mas nós devemos nos prevenir. Nós devemos ter cuidado com a ideia de que Deus e o homem têm uma parte igual na obra. Não, porque Deus é sempre a causa primária de tudo o que ocorre, de alguma forma, sem a qual o homem não pode fazer nada, né? Nós devemos ter cuidado também com a noção de que os dois dividem a obra. Deus e o homem dividem a obra, né, a realidade, fazendo Deus a sua parte e o homem a outra, né? Quando nós achamos, isso nós vamos falar mais à frente, né, em outros programas, quando nós estivermos buscando entender outras realidades também, e às vezes popularmente você ouve algo assim: Deus faz a sua parte, você tem que fazer a sua. Ora, Deus sempre faz a parte dele. A questão é se nós fazemos a nossa parte e do jeito que temos que fazer, né? Então, Deus, ele não nos deixa sozinhos, né? Deus faz, obviamente, a parte dele sempre e de modo perfeito. A questão é se nós fazemos a nossa parte na altura de Deus. Nós sabemos que nós não fazemos, né? Então, esse assunto deve ser melhor considerado. Uma outra consideração que nós fazemos aqui é que Deus é soberano sobre absolutamente tudo o que ocorre no mundo. Embora nós não entendamos, né, tudo, essa é uma verdade que nós podemos afirmar com certeza, né? Deus é soberano sobre tudo o que ocorre no mundo. Sobre os momentos fáceis, os momentos difíceis, os momentos alegres, os momentos tristes, nas tragédias também, embora nós não compreendamos tudo, mas Deus é soberano sobre tudo. Uma observação que nós fazemos nesse ponto é que Deus, de nenhuma forma, ele pode ser responsabilizado pelos pecados das suas criaturas. Deus é soberano sobre tudo, nada que o homem faça escapa ao controle, à soberania de Deus. Deus nunca é pego de surpresa por absolutamente nada. Mas o homem não é um robô, o homem não é um ser mecânico, né? O homem é um ser que tem livre agência, o homem é um ser que tem uma liberdade condicionada às suas condições, né? Ele faz escolhas dentro de algumas condições. Nós já falamos sobre livre-arbítrio e vamos falar, né, quando nós estivermos estudando, Deus permitindo, antropologia. Nós não vamos nos aprofundar aqui agora, que não é o nosso objetivo, mas Deus é soberano sobre tudo, nada o pega de surpresa. Ele é um Deus que
que tem a soberania sobre absolutamente tudo. Todos os eventos que acontecem, que ocorrem na realidade, estão sobre a soberania de Deus. E o homem, ao mesmo tempo, o homem não é mecânico, o homem não é um robozinho, o homem tem vontade, vontade essa que é condicionada pela sua natureza, condicionada e limitada e direcionada pela sua natureza, e Deus nunca é responsabilizado pelos erros, pelos pecados das suas criaturas, tá? Continuando, uma outra consideração é que é importante lembrar que Deus é soberano, né? Estamos repetindo bastante isso. O homem faz escolhas a partir de certas condições, que nós falamos também, e o homem é responsável pelas suas escolhas, né? Essas são três verdades que nós devemos manter, né, no nosso pensamento, mesmo que aparentemente, do ponto de vista lógico, isso não se encaixe totalmente. Lembra que nós dissemos lá nos primeiros programas, nosso propósito é nos esforçarmos para sermos bíblicos, né? E a lógica ela sempre vai nos ajudar no sentido, né, na maioria dos casos, mas a lógica não dá conta de todas as realidades. Existem algumas realidades que são supralógicas, que são metalógicas, que estão além da lógica. Não é que é ilógico e nem que é lógico, é que está além da lógica. Essa é a relação, né, de como se dá, ou melhor, como se dá a relação entre soberania divina e responsabilidade humana, é um assunto que a Bíblia ensina, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, a Bíblia ensina de modo claro, e a gente nem sempre consegue, normalmente nós não conseguimos conjugar essas duas realidades pela lógica, ok? Vejamos então alguns subtemas relacionados a essa cooperação divina, tá? A cooperação divina. Em primeiro lugar, a Escritura ensina claramente que Deus opera em toda a criação e em todas as criaturas. Vamos ler alguns textos. Salmo 104, 20, 21. Lá está escrito assim: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Salmo 104, 30, um outro texto que mostra claramente que Deus opera em toda a criação e em todas as suas criaturas. Salmo 104, 30. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Amós 3, 6, lá está escrito assim: tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Olha só, aqui está falando de uma realidade difícil. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Não que Deus foi o autor do mal, não é isso que o texto está ensinando. Definitivamente não é isso. Mas Deus é soberano quando isso acontece. Isso não pega Deus de surpresa. Deus é soberano sobre aquilo. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, né, por uma moeda de cobre, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Deus governando as coisas mínimas, né? Atos 14, 17, próximo texto. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Olha só quem é o responsável por dar chuva dos céus e estações frutíferas. É o próprio Deus, né? Deus também, nós podemos ver a providência de Deus, especificamente no nosso tópico que estamos estudando agora, né, da cooperação divina, nos atos pecaminosos, né? Deixa eu explicar isso aqui certinho. Os atos pecaminosos estão sobre o controle divino, tá? Explicando de maneira mais correta. Os atos pecaminosos, eles não pegam Deus de surpresa. Os atos pecaminosos estão sobre controle divino, estão sobre a soberania de Deus. Obviamente, né, a vontade normativa e preceptiva de Deus é contra o pecado. Mas quando o ser humano desobedece a Deus, Deus não é pego de surpresa. Obviamente, um Deus soberano não pode ser pego de surpresa. Então, os atos pecaminosos estão sob o controle divino. Alguns textos que mostram isso: Gênesis 45, versículos 4 e 5. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, quando José pecou, Deus não foi pego de surpresa. Os atos pecaminosos de José, em toda a história, que não é narrada aqui, mas em toda a história que você lembra, os atos pecaminosos de José estavam sob o controle divino. Os atos pecaminosos de Jacó estavam sob o controle divino. E os atos pecaminosos dos irmãos de José estavam sob o controle divino. Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Mesma história, né, um pouco mais lá no final. Os irmãos de José intentaram o mal contra ele, mas Deus tornou o mal em bem. Por quê? Porque Deus é soberano sobre o pecado do seu povo e obviamente, sobre o pecado dos ímpios também. Deus é soberano. Êxodo 14, 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Deus soberano, a vontade soberana de Deus, a providência de Deus, perfazendo toda essa realidade do pecado ali de Faraó e dos egípcios também. E mais dois textos, Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Né? Texto difícil, né? Mas que deixa bem claro, quando eu falo difícil, né? não de entender num certo sentido, né? Mas é que fala de uma realidade difícil, né? Uma realidade dura, mas verdadeira, né? De que existem vasos de honra e vasos de desonra, vasos de ira, e Deus sendo soberano, sendo aquele que é soberano sobre absolutamente toda essa realidade. E o último texto desse ponto, 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Deus manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Outro texto também que fala de uma realidade dura. Deus, né, mandando a operação do erro, para que algumas pessoas dessem crédito à mentira, a fim de que eles fossem, né, julgados, porque eles não deram crédito à verdade, eles se deleitaram na injustiça. Deus refreia, um outro ponto, Deus refreia as obras pecaminosas do pecador. Isso mostra a sua providência. Gênesis 6:3. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Deus refreando, né? Jó 2:6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Né? Deus permitindo uma ação do inimigo na vida de Jó, e no final do livro de Jó você sabe que existe um propósito para isso, e no propósito final Deus é glorificado e Jó se alegra em Deus, né? Mas nesse caso aqui específico que nós estamos destacando, esse recorte que foi feito, é para ilustrar a verdade de que Deus refreia as obras pecaminosas do pecador. E aqui especificamente está sendo colocado um limite. Né? Outro ponto é que Deus supera o mal para efetuar o bem. Salmo 76:10. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Atos 3:13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então Deus supera o mal para efetuar o seu bem. São dois textos que mostram isso de modo claro. E o terceiro elemento, né, da providência divina, que nós vamos estudar agora, é o governo divino. E o que significa esse governo divino? Né? Quando nós falamos de providência, nós estamos falando também de governo divino. O governo é, na verdade, a atividade contínua de Deus, com que ele governa todas as coisas, de modo que elas
correspondem ao propósito da sua existência. Deus tem, mais uma vez, soberania, domínio providente sobre tudo. E quando nós falamos da sua providência, estamos falando do seu governo, o governo divino, tá? O Antigo e Novo Testamento ensinam que Deus é rei, é o rei do universo e governa todas as coisas de acordo com o beneplácito divino, né? O bom prazer do próprio Deus. Vejamos algumas verdades sobre esse governo divino. Em primeiro lugar, o governo de Deus é universal, mas se relaciona com as realidades particulares. Vejamos isso no Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Um outro texto é Daniel 4, 34 e 35. Deus sendo, né, o governo de Deus sendo universal, mas que também possui domínio, né, sobre as questões, não só macro, mas sobre as questões micro também, sobre as questões particulares. Daniel 4, 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são para ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Deus sendo soberano sobre a realidade macro e a realidade micro, sobre o todo e sobre as partes que compõem o todo. Um outro tópico, o governo de Deus, falando sobre o governo de Deus, né, o governo de Deus se relaciona com as coisas mais, entre aspas, insignificantes, as coisas pequenas, as coisas que nós não damos tanta importância assim, mas o governo de Deus está sobre elas. Mateus 10, 29 e 31. Não se vendem 2 pardais por um asse, né? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, inclusive sobre a realidade de um fio de cabelo, Deus governa. O seu governo diz respeito a isso. Sobre a realidade da venda de animais, né? Pardais sendo vendidos por um asse, né? 2 pardais por um asse, né? Uma moeda de cobre. Deus governa sobre essas realidades que muitos têm a tendência de achar que são insignificantes. Mais informações sobre o governo de Deus. O governo de Deus se relaciona com aquilo que é aparentemente acidental. Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, no braço, mas do Senhor procede toda decisão. Toda decisão. Então não existe acidente. Não existe acaso num universo governado por um Deus soberano. O governo de Deus também ele se relaciona com os atos bons do homem, né? Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então aqui nós vemos as duas realidades, né? O homem agindo e Deus agindo. E especialmente no versículo 13, quem efetua no homem o querer e o realizar, né, o bom, é o próprio Deus. Agora, Deus não só se relaciona com... o governo de Deus não se relaciona somente com os atos bons do homem. O governo de Deus diz respeito também, se relaciona com os atos maus do homem. Atos 14, 16. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Deus governa, o governo de Deus se estende às ações, diz respeito, né, às ações boas do ser humano
e as ações más do ser humano, conforme narradas aqui em Atos 14. O governo de Deus se relaciona com Israel, e não só com Israel, mas com todas as nações. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Então, diz respeito com a nação de Israel. Agora, Salmo 47, 9, preste atenção. Salmo 47, 9. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Deus é soberano sobre todas as nações. Então, até aqui, nós vimos dois grandes tópicos, né? Nós vimos a providência em geral, no primeiro programa, e os elementos da providência em particular, nesse início do segundo programa. Nós vamos ver agora, por fim, o último grande tópico, que são as providências extraordinárias, também conhecidas como milagres. Deus exerce a sua providência. A providência de Deus, ela é vista em elementos ordinários e extraordinários. Os milagres também testificam do cuidado providente, soberano de Deus sobre tudo o que ele criou. Vamos lá então. Entre os atos da providência especial de Deus, podemos contar também os milagres que Deus opera. Uma questão aqui importante, uma pergunta que eu faço para a sua reflexão. Deus, ele intervém na história ou Deus governa e dirige a história? Mesmo quando, aparentemente, para nós, ele parece distante. Claro que essa é uma pergunta só para uma reflexão, né? É rápida aqui. Ela merece considerações um pouco mais delongadas, que nós não temos espaço. Mas é possível que você afirme que Deus intervenha na história de modo correto e de modo incorreto. É possível, então, que você fale que Deus intervém na história de forma correta. Como seria isso? Do nosso ponto de vista, né, quando a realidade está ordinariamente caminhando, existem, às vezes, algumas ações que mostram Deus de forma mais clara, aos nossos olhos, a sua intervenção. Né? Por exemplo, quando uma determinada sociedade ou uma determinada civilização, ela entra num declínio moral e espiritual tão grande que Deus exerce um juízo específico, e isso é explicitamente um sinal de uma intervenção de Deus. Então dá para você trabalhar com essa ideia com muito cuidado. Agora dá para você pensar em intervenção divina também de forma incorreta. Às vezes você pode achar que Deus, nos momentos ordinários, ele não está governando a história, e ele só governa a história quando você vê uma manifestação um pouco mais brusca, um pouco mais explícita, um pouco mais palpável. Tá? Então isso está errado, porque Deus governa nos momentos ordinários, quando você acha que ele não está presente, né? De maneira errada, obviamente, e naqueles momentos onde ele se mostra um pouco mais presente. É porque é muito da nossa percepção que é limitada e ainda manifesta os sinais errados, né? Os sinais deletérios, como alguns dizem, né? Dos efeitos do pecado. Tá? Então, num certo sentido, Deus intervém na história. Mas quando você fala isso, não pense que nos momentos ordinários Deus não está ali. Deus está em todos os momentos. Agora, de uma certa forma, de um certo jeito, né, de um certo modo, você pode afirmar que, é possível afirmar que, na verdade, Deus não intervém na história. Porque Deus sempre está na história. Deus, na verdade, ele dirige a história em todos os momentos, mesmo quando, aparentemente, para nós, né, ele parece distante. Deus, na verdade, então, de uma outra forma, né, olhando para esse aspecto aqui, de um outro prisma, você pode trabalhar com a ideia de que não existe intervenção. Na verdade, sempre existe ação de Deus em todos os momentos, no momento que você percebe e no momento que você não percebe. Nos momentos ordinários, onde a gente tem uma tendência errada de achar que Deus não está agindo na história, e naqueles momentos onde Deus, de forma mais explícita para nós, ele está lá. Na verdade, Deus dirige a história em todos os momentos. Tá? Fechando esse parênteses, essa reflexão, e voltando para cá, um estudioso chamado MacPherson, ele define milagre da seguinte forma: milagre, abre aspas, milagre é alguma coisa feita sem recorrer aos meios ordinários de produção,
um resultado provocado diretamente pela primeira causa, que é Deus, sem a mediação de causas secundárias, né? Aí seria essa ideia, voltando para a nossa reflexão, de uma intervenção mais explícita aos nossos olhos, tá? O que distingue o milagre é que ele resulta do exercício do poder sobrenatural de Deus. No milagre não existe, o milagre ele não é guiado por uma questão natural ou por uma lei natural. No milagre você vê a manifestação da sobrenaturalidade divina, ok? Um outro detalhe é que Deus é o criador de toda a realidade e Deus é o criador das leis que regem essa realidade. Ao mesmo tempo que Deus é o criador da realidade e das leis que regem a realidade, Deus é soberano para agir de acordo com essas leis e sobre essas leis. Isso tem que ficar muito claro, né? Porque tem pessoas que não vão acreditar no milagre, né, nos milagres, porque eles são, entre outras coisas, eles são extremamente naturalistas, né? Eles são, de alguma forma, ateístas, racionalistas, né? No geral, eles são naturalistas, só acreditam naquilo que é natural. Deus é o criador do natural e ele é um ser sobrenatural. Deus é o criador da realidade, das leis que regem a realidade, e Deus age conforme as leis que ele mesmo criou para reger a realidade, e por ser soberano, ele rege a realidade, às vezes, sobre essas leis, tá? Considerações finais e aplicações, e aproximando do nosso final. Em primeiro lugar, Deus, né, fazendo uma consideração aqui, Deus é o criador do mundo, falamos isso bastante, mas ele não é o mundo, e nem está distante do mundo. Ele não é o mundo, como os panteístas dizem, e ele não está distante do mundo, como os deístas dizem. Ele, na verdade, como a Bíblia ensina, ele governa o mundo de forma soberana e providencial. Segunda consideração, o governo providente de Deus é exercido sobre a realidade macro e sobre a realidade micro. Ele governa sobre absolutamente tudo. E nós vimos alguns textos que falavam sobre isso. Terceira consideração, não existe acaso num universo governado por um Deus perfeito e soberano. Mesmo que eu e você, mesmo que nós não compreendamos algumas coisas, ou muitas coisas, nós podemos descansar no Deus que tem tudo sobre o seu controle. A nossa paz, a paz do cristão, ela não é resultado da nossa compreensão de tudo o que acontece. Se você acha que a sua paz é proporcional ao seu entendimento, então você nunca vai ter paz, porque tem muita coisa que você não entende. Nem da sua vida, nem da vida do outro, e muito menos da realidade. Então não vincule a sua paz de espírito à sua compreensão de tudo o que acontece, porque muita coisa você não entende. Então, a paz do povo de Deus não é resultado da nossa compreensão de tudo o que acontece, mas a paz do povo de Deus é resultado de descansar nas mãos do Deus que tem tudo em suas mãos. Ele entende tudo. E para que eu tenha paz, eu não preciso entender tudo, eu preciso descansar nele, porque ele tem tudo em suas mãos. Quarta consideração, Deus governa a realidade de forma ordinária, seguindo as leis, né, que ele mesmo criou para reger a realidade, e de forma extraordinária e sobrenatural, quando ele se utiliza do seu poder, sempre ele se utiliza, né, na verdade, me corrigindo aqui, ele sempre exerce o seu poder, mas às vezes sobre as leis que ele mesmo criou. E ele tem todo o direito, né, ele faz isso de forma santa, soberana e perfeita. Outra consideração, a verdade de que Deus governa soberanamente todas as coisas deve gerar no povo de Deus segurança. Deus é soberano sobre tudo, então esteja seguro em Deus. Mais do que segurança, esperança. Nada está perdido. A promessa de Deus ela vai se cumprir, o plano dele vai até o final e vai ser vitorioso. Então, essa verdade que nós estamos estudando, aqui já no final, sobre a soberania de Deus, especificamente sobre a providência de Deus, ela deve gerar no povo de Deus segurança, esperança, fé. Você pode acreditar totalmente em Deus, porque ele é totalmente confiável. Gratidão, porque ele vai levar o seu projeto até o final. E adoração, porque ele é o único Deus que existe e o único ser que deve ser adorado e exaltado. Então, o que vimos até aqui no nosso programa Sã Doutrina. Aqui nós terminamos essa aula, esse programa sobre providência, e aqui eu não posso deixar de lembrar com você o que nós vimos até aqui.
Preste atenção. Pegando esses 25 programas, nós já cobrimos alguns assuntos da teologia sistemática, do campo vasto da teologia. Nós vimos já nesses 25 programas, preste atenção. Eu sei que a palavra é estranha, mas eu vou ter que falar, tá? Nós vimos já os prolegômenos, que significa introdução aos estudos teológicos. Já gastamos alguns programas para falar sobre isso. Nós vimos já sobre bibliologia, vários livros falando sobre vários programas falando sobre revelação e sobre a Bíblia. Então, já cobrimos prolegômenos, bibliologia e teontologia. Teontologia é a área da teologia que estuda o ser de Deus e as suas obras, os seus atributos. Então nós já vimos uma grande parte, o início da teologia, né, dos grandes assuntos da teologia. Prolegômenos, bibliologia e teontologia. E por que eu estou relembrando isso com você? Olha só, nós gastamos 25 programas, e todos têm mais ou menos 1 hora, né? Alguns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, 25 programas para cobrir essas 3 primeiras áreas da teologia sistemática. No próximo programa, Deus permitindo, nós vamos entrar numa outra área, né? Numa outra área que é a antropologia, tá? Então, próximo programa, antropologia, que é o estudo do homem. O que é o homem segundo as Escrituras? Se tem alguém que tem autoridade para dizer quem sou eu, quem é você, não sou eu nem você, é quem nos criou. Então nós vamos estudar no próximo programa, Deus permitindo, quem nós somos, o que é o homem no seu estado original, antes do pecado. Depois nós vamos ver quem é o homem que caiu, né, o homem depois da queda, quem é o homem em Cristo. Então nós vamos estudar, a partir do próximo programa, a partir do programa 26, uma outra área da teologia extremamente importante, que fala da nossa identidade, quem nós somos segundo as Escrituras. Terminar nosso programa fazendo as indicações, né, de literatura. É um livro pequeno, tem, deixa eu ver aqui, 57 páginas, editora PES, né, Publicações Evangélicas Selecionadas, editora especial na história aqui do pensamento protestante aqui no Brasil, e eu faço essa propaganda de graça, porque esses livros são bons mesmo. Tá? E esse livro aqui é um estudo sobre a providência, o nome do livro é Se Deus Quiser, um estudo sobre a providência do John Flavel, tá? Um puritano ali do século 17. Leia esse livro que eu creio que você vai aprofundar com certeza os seus conhecimentos sobre a providência. E mais uma vez eu indico a Dogmática Reformada, o volume 2 do Herman Bavinck, Deus e a sua criação. E no último capítulo desse livro ele trata basicamente sobre providência, ok? Então nós terminamos assim o nosso programa hoje. Quero só fazer uma rápida propaganda aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos um curso chamado Lidere. É um curso de teologia reformada para aqueles que querem, homens ou mulheres, jovens, enfim, seja lá qual for a sua idade. Se você quer aprender mais sobre teologia reformada presencialmente, você pode estudar conosco, ligue aqui na secretaria da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, faça a sua matrícula. Nós ainda estamos aceitando matrícula para o curso Lidere. Ele acontece toda terça-feira e quinta-feira, das 7h30 da noite até as 10 horas da noite. São 24 disciplinas, 20 disciplinas na modalidade presencial, 4 disciplinas na modalidade EAD, ok? Creio que você vai aprender bastante se você estiver aqui em São Paulo. Agora, não quero que você deixe de acompanhar o Sã Doutrina, tá? Se for fazer o Lidere, faça o Lidere, mas continue acompanhando o Sã Doutrina. E você que não está em São Paulo, continue conosco, prestigiando aí com os seus estudos o nosso programa Sã Doutrina. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo programa.